Já voltamos ao vivo aqui no Bora MS, 12h03. Você que se liga na tela da TV Guarandi, afiliada da Band, obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, telespectador. Por acaso, nesses dias de chuva, você passou por algum transtorno? Teve prejuízos materiais? Sei lá, a água por algum motivo inundou a sua casa, teve prejuízo com seu carro, com sua moto, enfim, algum prejuízo material. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque agora essa entrevista vai servir justamente para a gente falar sobre esse assunto e entender, caso algo aconteça aí por conta da chuva, o que fazer? Eu vou conversar agora com a Larissa Brandão, que é presidente da Comissão do Consumidor da OAB de Mato Grosso do Sul, advogada. Doutora, bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Bom dia, boa tarde, né? Já 12h04, a gente não almoçou ainda, não, né? Então ficamos no meio do caminho. Bom, vamos lá. Se o consumidor teve, por exemplo, o carro danificado, algum problema, alagamento, enfim, o que ele deve fazer, né? Qual é o meio para ele procurar e se ele tem direito, né, a ser ressarcido ou indenizado de alguma forma? Certo. Em primeiro lugar, é muito importante a gente contextualizar o cenário que está acontecendo essas chuvas. Nós temos ali a previsibilidade por parte dos serviços públicos. Então, nós estamos num período em que as chuvas são torrenciais e aí existe a necessidade, o dever de reparação em alguns cenários. Por exemplo, quando os órgãos da administração não adotam as tratativas para o fim de impedir que esses danos aconteçam. Então, nós temos aqui, nós estamos em Campo Grande, numa cidade que tem córregos, que tem rios e, além de tudo, existem os bueiros, que são os problemas que assolam a população relacionados ali ao acúmulo de lixo e à própria limpeza, que não é feita, na maioria das vezes, com a importância e o período devido. Então, naturalmente, qual é o efeito que a gente acaba tendo? O consumidor suporta ali, além do dever de pagar os impostos, ele ainda vai suportar os prejuízos. E assim, do mesmo modo, nós temos as questões das árvores, né? Se a árvore, ela caiu no motivo da chuva, mas era uma árvore que estava em boas condições, não era uma árvore velha, né? Uma árvore que poderia cair, que estava com a poda em dia, aí realmente a gente está falando de uma fatalidade. Mas a gente sabe que não é bem assim. A maioria dos casos que a gente verifica são árvores que já estavam em condições precárias, que deveriam já ter sido podadas ou então que que comprometem ali, que não poderiam estar mais ali, mas que infelizmente não foram adotadas as medidas em tempo hábil suficiente para evitar esse tipo de tragédia. Quando tem essa questão do alagamento, quem que essa pessoa deve procurar? Olha, choveu, alagou minha rua, entrou água na minha casa, danificou meus móveis. O responsável é o poder público ou seria a empresa de saneamento hoje no município? Essa é uma pergunta muito importante. A primeira coisa, se a pessoa tem o seguro, é com ela que ela deve reclamar no primeiro momento. Porque existem cláusulas contratuais que prevêem essa indenização. Porque o consumidor precisa resolver o seu problema. Mas, além disso, nada impede depois que ele efetue essa cobrança junto aos órgãos do poder público. E a gente está falando de município e de estado. A concessionária, ela só vai ser responsabilizada num outro momento. Mas é diferente, por exemplo, se a gente está falando de eletrodomésticos. A gente às vezes lembra muito das árvores caindo, dos carros alagando, mas a gente também tem o problema das intercorrências na energia elétrica. E aí o consumidor ele deve fazer o quê? Identificar nesses casos que também valem de suspensão. Antes da própria chuva, tem aquele momento de ficar alternando a energia. Se isso acontece, o consumidor ele precisa entrar em contato com a concessionária de energia elétrica para fazer o registro. E aí sim, verificar as razões que ocorreram, ser feito um laudo, porque precisa ficar constatado que o prejuízo ocorreu em detrimento aí dessa chuva, desse cenário que a gente infelizmente, está passando por esses alagamentos constantes. Nós tivemos um caso recente essa semana, que inclusive foi mais uma vez o cenário do Lago do Amor ali, né? Alagou, gastaram uma boa grana, mais de 3 milhões de reais, entregaram a obra há 17 meses e agora rompeu tudo de novo, né? Inclusive, engenheiros estão estudando para identificar qual foi o erro ali, o que aconteceu ou a sucessão de erros que aconteceram. Mas teve um ciclista que ele estava tentando atravessar ali a enchente e ele acabou caindo e quebrou a perna, né? Nesse caso, é responsabilidade do poder público ou cabe, olha, você não deveria ter atravessado, você colocou sua vida em risco, a gente não sabe se no momento exato em que ele estava atravessando ali, se rompeu toda aquela estrutura, mas aí, nesse caso específico,
que cabe a este cidadão que ficou machucado, fraturado? É responsabilidade dele ou do poder público? Então, essa é uma pergunta muito, muito interessante e existe essa margem dessa discussão. A gente tem, nesses casos de responsabilidade, a necessidade de analisar o nexo causal e realmente o dano e o prejuízo sofrido. Não são todos os casos que são passíveis de indenização. Isso é uma coisa que a gente precisa realmente informar a população. O que você precisa analisar nesse caso do ciclista? Assim como se fosse um motorista, se ele poderia parar e se ficar comprovado que ele acabou atravessando, ele se coloca nesta situação. Então, realmente, é uma margem que existe de discussão, mas se realmente restar comprovado que ele entrou, que ele passou por aquele lugar que já estava ou deveria estar, né, sinalizado para parar, para não atravessar, ele assumiu esse prejuízo. Então, isso é uma situação extremamente complicada que precisa ali de provas para materializar. Mas se, por exemplo, ele não está nesse cenário, se a gente está falando de um consumidor que estava trafegando, foi para debaixo de um ponto de ônibus para se proteger da chuva, aí sim, se acontece alguma coisa com ele, se ele vier a sofrer qualquer tipo de prejuízo, a depender do cenário, materializando, por isso que é importante tirar as fotos, fazer os vídeos. Hoje, muitas pessoas possuem esse recurso e conseguem fazer essa materialização de provas para justamente pleitear. E aí sim, do poder público, seja municipal, seja estadual, a indenização para reaver esses prejuízos que obtiveram. Inclusive, a senhora falou sobre a questão, por exemplo, de ponto de ônibus. Nós tivemos recentemente um vídeo que noticiamos aqui, inclusive, de uma senhora que sentou num ponto de ônibus para aguardar o transporte coletivo e o ponto simplesmente caiu sobre ela. Eu acho que ela até teve alguns ferimentos leves, mas nesse caso caberia ela entrar com um pedido de indenização, de reparo, ressarcimento do que, por exemplo, uma medicação, um atendimento médico que ela precisou passar. Exatamente. E todos que estão envolvidos na cadeia de consumo podem ser responsabilizados. Então, por exemplo, quais eram as condições desse ponto de ônibus? Se eles estavam realmente comprometidos ou não, se tinham feito todas as fiscalizações, se eles estavam em boas condições, porque geralmente, se a empresa tem como provar isso, ela vai afastar a sua responsabilidade. E aí entra na fatalidade. Mas ainda assim, restando comprovado o nexo causal e a possibilidade, o dever do Estado ou da prefeitura, exatamente, de impedir que isso acontecesse, a gente não tem ali o afastamento da responsabilidade, ao contrário, existe o dever de indenizar diante da falha na prestação de serviço. Certo, nós temos um minutinho, uma última pergunta. Buracos, cabe indenização? Estourou o pneu, amassou a roda e aí o que eu faço? Eu sempre falo, depende. Como assim? Tanto aqui quanto na estrada, nas concessionárias, se a gente está falando de rodovia, a responsabilidade passa a ser da concessionária, no caso na CCR, aqui em Mato Grosso do Sul, porque a gente paga o pedágio justamente para essa prestação de serviços. Aqui no Mato Grosso do Sul, como a gente está falando aqui das vias, aqui em municipais, se cair em um buraco, se ficar comprovado que o buraco foi o causador desse dano, seja furar o pneu ou ter algum prejuízo no carro, sim, é possível indenizar, é possível ter esse valor ressarcido, mas é necessário materializar as provas, porque, novamente, se o consumidor não comprova que o erro, que o dano, que o prejuízo partiu desse fato, infelizmente aí não tem como a gente indenizar. Mas em qualquer cenário, como a gente sempre fala, é importante que qualquer um que se sinta prejudicado busque orientação jurídica, seja através de um advogado especializado ou da própria Defensoria Pública, para a gente adotar as medidas cabíveis, até mesmo numa eventual ação popular, uma ação civil, para a gente ter esses ressarcir em modo coletivo. Porque, como você bem disse, as chuvas estão longe de acabar e a gente tem diariamente vivido esse momento de fragilidade, porque a gente não sabe se daqui a 17 dias a gente vai estar aqui falando sobre isso novamente. Doutora Larissa Brandão, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, tá certo? Prazer. Gente, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Bom fim de semana, beijo no seu coração. Retornamos na próxima segunda-feira. Tchau!